Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 7. Eu quero falar com vocês hoje uma mensagem que eu trouxe. Escuta isso aqui, ó. Uma mensagem que eu trouxe. E glória a Deus pelas irmãs que escreviam as minhas mensagens. Por isso temos muita coisa escrita. Essa mensagem que eu vou ler um pouco e falar um pouco para vocês, eu preguei isso daqui num dia de Natal, no dia do dia 24 para o dia 25, foi numa virada, em 2008. Em 2008, eu já falava isso, 2008, irmãos. Isaías, capítulo 7, por gentileza. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Troca de presentes? Gelo? Neve? Panetone? O velhinho de roupa vermelha? Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Nada disso. Nada de presentes, nada de neve, nada de gelo, nada de panetone, nada de bom velhinho, nada disso. Porque é lógico, aonde ele nasceu nem neve tinha, né, gente? Então qual é o verdadeiro sentido do Natal? Olha para mim aqui um minutinho, aprenda hoje, qual é o verdadeiro sentido? Nada contra você dar um bom dia aí para os velhinhos de vermelho que você encontra por aí, nada, tudo bem, mas qual é o verdadeiro sentido? Talvez por esse ano ser um ano atípico, irmãos e irmãs, talvez por isso não se tem percebido tanta fama do bom velhinho aí, né? Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? É Deus se tornando homem. Esse é o verdadeiro sentido. É Deus reconciliando consigo mesmo o mundo. Isso é o Natal, é Deus reconciliando consigo mesmo o mundo, se tornando carne. Só que às vezes nós olhamos tanto para Jesus como homem, que esquecemos que Jesus é Deus. Diga isso, Jesus, mais alto, Jesus é Deus. E quando eu digo Deus, é um título, gente. Ou seja, ninguém acima dele, ninguém que se compara a ele. Alguns de nós às vezes pensamos que o diabo é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, irmãos. Um Deus não tem inimigo. Não tem inimigo. Um Deus que é Deus não tem inimigo, querido. Não tem. Porque basta fazer assim, ó. Basta soprar. Quem tem inimigo somos nós. Deus não tem inimigo. Ele tem um ser no mundo que faz tudo para desonrá-lo. Isso tem. Mas Deus não tem inimigo, porque um ser que é Deus não pode ter. A própria palavra Deus já significa isso, gente. É que às vezes olhamos tanto para Jesus como um homem que esquecemos que ele é Deus. Você como um cristão, você pode não saber muita coisa da Bíblia. Você pode não saber, você tem o direito de saber. Você tem o direito de não saber tudo da Bíblia. Mas você não pode ignorar. Você não pode ficar sem saber. Escute aqui. Você como um cristão, ou você como um homem temente, você pode não saber muitas coisas da Bíblia, mas você não pode ignorar. Você não pode deixar de saber que Jesus é Deus. Ele não é apenas um Deus, Ele é o Deus. Porque nós evangélicos cristãos, gente, sabe o que nós fazemos? Nós achamos que Deus Pai é maior. Isso é uma blasfêmia. Achamos que Deus, só porque Ele é o Pai, Ele é o maior. Já vi pessoas orando assim, Deus Pai. Já viu isso já? Deus Pai. Não há diferença entre as pessoas da Trindade. Não há diferença. Não tem maior e menor, porque isso nem vem ao caso. Mas muitas vezes nós não sabemos disso. Então você pode não saber de muitas coisas. Você pode saber quase nada, mas esse quase nada que você vier a saber, que seja esse: Jesus, o Cristo, é Deus. O Cristo é Deus. O profeta Isaías, que nós vamos ler aqui agora, ele foi um privilegiado, mas não é que ele foi uma escolhidão, não.
é que ele foi um homem sensível, esse profeta Isaías que nós leremos agora. Ele não é apenas um privilegiado porque foi o escolhidaço. Tudo que ele vai abordar é sobre Jesus. Tudo que esse profeta que nós iremos ler aqui agora, tudo que ele vai falar é sobre Jesus. Só que veja bem, ele vai falar sobre Jesus, presta atenção aqui, olha para cá, ele vai falar de Jesus 700 anos antes. Ele vai dar detalhes que nem o Pedro conseguiu perceber, nem o Pedro que andou com Jesus conseguiu saber. Ele vai dar detalhes para nós, 700 anos antes de Jesus nascer. Esse Isaías é chamado profeta messiânico. Ele falou de Jesus antes que ele nascesse, não antes que ele existisse. Diga isso aqui, não antes que ele existisse, antes que ele nascesse, não antes que ele existisse, porque ele sempre existiu. Na verdade, o existir já é pequeno demais para ele. Quem existe somos nós, quem existe é você. Deus não existe, Deus é. Diga isso, Deus é. Está ouvindo ainda? Deus é. Eu e você existimos, essa caixa existe, daqui a pouco ela apodrece, esse corpo corporal existe, daqui a pouco ele tomba. Você e eu existimos, Deus é. Ele não existe, Ele é. Então quando o ateu falar para você assim, ei, Deus não existe, você fala assim, eu sei. Zomba da cara dele. Quando um ateu te fala assim, Deus não existe, você fala, rapaz, você é bíblico, hein? Realmente ele não existe, porque ele é. Amém? Então não foi antes que ele existisse, o Isaías profetizou antes que ele nascesse. Isaías vai falar, olha só, Isaías vai falar de Jesus, do nascimento, porque ele era íntimo. Ele vai falar sobre o sofrimento, por intimidade, por sensibilidade. E aí vai o meu tema então vai o meu subtema, melhor falando, meu subtema, sensibilidade com Jesus, intimidade com Deus. Não é porque alguém está num culto que ele é íntimo com Deus. Intimidade com Deus quer dizer viver para Ele, acordar para Ele, comer para Ele, se divertir para Ele, respirar para Ele. É isso que é levar Deus em consideração. Porque se você não tiver esse entendimento, você dura pouco, 8 anos, 10 anos, 20 anos, dura pouco. Agora, se você tiver a noção de que você é para Ele, aí ninguém te segura. Sim, você vai errar, nós erramos mesmo, mas nós continuaremos. Agora, essa questão de Jesus encarnar, aí tem uma religião aí que fala assim, então, se ele já existia antes, isso aí é reencarnação. Então, não é reencarnação. Aqui está, por isso que você tem que saber disso, Jesus encarnou, não reencarnou. Isso quebra essa religiosidade, essa teoria da reencarnação. Eles falam assim, se Jesus já existia antes, nós também existimos. Não, nós não existíamos antes. Só um Deus existe antes, e a palavra existir ainda é pequena para ele. Então quebra essa doutrina, esse ensino da reencarnação. Eles querem enfiar isso goela abaixo da gente. Só que eles não explicam agora, sabe por quê? Sabe por que eles acreditam na reencarnação, gente? Sabe por quê? Porque eles não creem em pecado original. Eles não creem. E quem não crê em um Deus único que se encarnou, não reencarnou, eles não podem crer em Adão e Eva. Por quê? Eles não explicam como é, se tem reencarnação. Hoje nós no mundo somos hoje mais de 7 bilhões no mundo hoje, mais de 7 bilhões de seres humanos. Bom, se a reencarnação existe, o mundo começou com quantas pessoas? Diga para mim. A humanidade começou com quantas pessoas? Fala para mim, irmãos. 2 pessoas. Diga 2. Quais são os nomes deles? Adão e Eva. 2 pessoas. Se é reencarnação, era para ter 2, ué. Morreu Adão, reencarnou Adão. Morreu Eva, reencarnou Eva a vida inteira.
Me explica então, eles não explicam isso para nós. Como é que dois seres humanos, se a reencarnação é verdade, como é que pode virar 7 bilhões de pessoas? E aí? Então é uma teoria furada. Agora, por que eles creem nisso, gente? Porque na hora que eles creem na reencarnação, eles têm que o quê? Presta atenção aqui, meu irmão. Eles têm que jogar para debaixo do tapete o Adão e Eva. Eles não creem em Adão e Eva. Na verdade, tem cristãos, muitos cristãos que acham que Adão e Eva é um mito. Tem gente que pensa que Adão e Eva é uma lenda, igual o Chapeuzinho Vermelho, igual o Papai Noel, tudo isso é lenda. As pessoas pensam isso, que Adão e Eva é tabu, é um mito. Então, e quando você exclui Adão e Eva, olha como a coisa é séria, irmãos. Quando você exclui Adão e Eva da sua doutrina, sabe o que você exclui? Você exclui o pecado original. E quando você exclui o pecado, por que é que Jesus virá? Você percebe que uma coisa leva a outra, é muito sério isso, gente. E nós não damos, quantos cristãos evangélicos sabem disso, irmãos? Quantos levam isso a sério? Olha só, como eles creem na reencarnação, então não pode ter Adão e Eva, porque Adão e Eva pega eles, porque dois seres humanos não podem virar 7 bilhões de pessoas. Se as pessoas reencarnam, sempre dois reencarnariam. E se eles excluem Adão e Eva, eles excluem o pecado, a queda do homem. E é porque nós caímos que Jesus veio, meu irmão. Você percebe como uma coisa está ligada na outra e você acaba se quebrando todo? Isso é muito, muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Jesus é Deus. Ele encarnou, porque ele existia antes. Só quem existe antes é que pode encarnar. Reencarnação não tem nada a ver com as escrituras, é uma religião que prega isso aí fora, e nós cristãos muitas vezes devemos tomar cuidado. Leiamos agora o texto de Isaías 7, olha só, Isaías 7, 700 e poucos anos antes, veja bem, eu vou ler o versículo 11 apenas para aguçar sua curiosidade, vou ler o versículo 11, olha só, veja o 10 comigo, versículo 10, e continuou, o Isaías profetizando, e continuou o Senhor a falar com Acás, que era o rei, ele continuou a falar com Acás dizendo, Acás, pede ao Senhor teu Deus um sinal, Acás, pede ao Senhor teu Deus um sinal, que seja embaixo, nas profundezas ou em cima, pede qualquer sinal, Acás. Olha só, gente, está ouvindo isso aqui? O profeta Isaías, mandado por Deus, chegou no rei Acás e falou assim, pede um sinal de que eu vou ser com vocês, de que eu vou estar com vocês, pede um sinal, qualquer coisa, pede Acás, pede um sinal debaixo da terra, em cima da terra, em cima dos céus, pede um sinal, qualquer sinal que você pedir Acás, eu te dou, diz o Senhor, através de Isaías, qualquer sinal, presta atenção aí, ou debaixo da terra, ou nas alturas, ou em cima, ou embaixo, qualquer sinal, qualquer coisa que você pedir. Acás, porém, disse, não o pedirei, não o pedirei, não tentarei ao Senhor. Meu Deus do céu, meu Deus, eu vejo aqui a minha foto, porque os seres religiosos somos nós. Sabe por que o Acás está fazendo isso aqui, gente? Sabe por que o Acás está fazendo isso aqui? Ele está citando um versículo, meu irmão. O Acás está pegando um versículo de Êxodos e está jogando na própria cara de Deus. Eu não vou pedir nada, não. Eu não vou pedir nada, eu não vou tentar a Deus. Olha para cá, olha pra cá. Parabéns para o Acás, que religiosão, que crentão, hein? Que crentão esse Acás. Eu não vou tentar o Senhor, eu não vou pedir um pedido louco assim, não. Eu não vou pedir. Não vai pedir, não, Acás? Não vai pedir, né? Olha da onde veio a profecia. Deus mandou o cara pedir qualquer coisa. Peça, Acás, pensa aí, pensa um sinal de que eu vou ser com você, peça. Eu não vou ter. Gente, uma das coisas que eu mais tenho nojo é de gente religiosa. Não pode isso, não pode aquilo, mas isso não está escrito isso. Sabe quem é que fica falando que está escrito? O diabo, Satanás. Mas nós gostamos de massagear nossa religiosidade, a gente gosta de parecer humilde, a gente gosta de parecer santarrão.
pede a casa. Eu não vou pedir, eu não vou tentar o Senhor. Ah, não vai, né? Então lá vai a pancada agora. Então disse o profeta: ouve, agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Olha, gente, esse papo de que ele não está tentando Deus, ele está tentando, porque Deus mandou, pede, fala, pede o sinal. Não, eu não vou fazer isso. Aí ele fala isso: ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fastigardes os homens, mas ainda quereis me fastigar também? Portanto o Senhor mesmo, olha isso aqui, gente, portanto o Senhor mesmo, estou no verso 14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha para mim aqui, olha para cá. Quando você ler o Evangelho de João, marca uma palavrinha lá. Quando você ler mais uma vez o Evangelho de João, eu quero que você grife na sua Bíblia a palavra sinal. João não usa a palavra milagre, João usa a palavra sinal, porque o alvo dos escritos de João é provar que Jesus é o verdadeiro e único Filho de Deus. É um sinal, ele fala de sinais. Sinais é uma marca, gente. Sabe aquele sinal que você tem no corpo aí? Aquele sinal é uma marca visível. Então vocês não pedem, então o Senhor mesmo vos dará um sinal. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Aí começa o sinal, olha só. Olha só. 2 pontos. Eis que a virgem conceberá, vai engravidar. Quê? Uma virgem vai engravidar? Como é que uma virgem pode engravidar? Não é uma coisa louca? Ele não ia dar um sinal louco? Não ia dar um sinal maluco? Sabia que tem cristãos hoje em dia que não crê no nascimento virginal de Cristo? Não crê. Mas é aí que está nosso sinal. Sem a cooperação de homem algum, sem os músculos de homem algum, o nosso Deus encarnou. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ele chamará Emanuel. Eis que a virgem vai dar a luz. Aí já é loucura. Só por essa frase era para vocês ir embora agora da igreja, sabe? Que isso, uma virgem dá luz? Virgem não dá luz. Quando ela dá luz, ela já teve relação sexual. Não é essa virgem aqui. Uma virgem vai dar a luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de, o quê? Diga para mim aí, mais uma vez, agora todo mundo, Emanuel. Diga El. A palavra El quer dizer Deus. A palavra El é de Elohim, El Shaddai. Tudo com El é Deus, a palavra El significa Deus. Emanuel, Deus conosco. O nome do menino vai ser Deus conosco. Um menino de uma virgem, e esse menino vai ser Deus, é o Deus conosco. Entendeu? Porque o nascimento de Jesus é a nossa doutrina principal. Se Jesus não nasce, você não é perdoado. Se ele não nasce, você não é restaurado. Se ele não nasce, você não terá chance alguma. Se ele não nasce, você não tem perdão de pecados. Deus conosco, é o próprio Deus se encarnando. Deus conosco. Vai para o capítulo 9. Vai para o capítulo 9. Acharam o capítulo 9? É o mesmo profeta ainda profetizando. Olha que coisa linda isso daqui que vocês já decoraram. Capítulo 9, versículo 6. Agora, não esqueça a minha lição aqui. Por que o Isaías está falando tudo isso? Em intimidade. Deus sempre vai se revelar. Você tem sido boca de Deus aonde você trabalha?
Sabe por que você não é? Está faltando intimidade. Sabe por que Deus vai revelar para Isaías tudo isso 700 anos antes, 7 séculos antes? Intimidade, desejo de conhecer a Deus. Quantos de nós não falamos no trabalho? Não é falar pelos cotovelos não, porque isso não ajuda em nada. Não é falar pelos cotovelos, é apenas manifestar o Deus Todo-Poderoso. É difícil falar sobre uma criança? É difícil falar sobre um menino? É difícil. Versículo 6, porque um menino nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. De novo, porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Agora vamos lá, e o seu nome? E o seu nome será? E o seu nome será maravilhoso. Sabia que os nossos antigos pais, nossos avós, sabia que eles sabiam, sabe que nós hoje não sabemos o que significa maravilhoso? A palavra maravilhoso é aquele que tem luz em si mesmo, só para Deus. Maravilhoso, aquele que brilha por si mesmo, sem necessidade de ninguém. Tipo assim, nós não temos luz por nós mesmos. A palavra maravilhoso, meus avós, eles não deixavam você usar a palavra maravilhoso. Não deixavam, não serve para homem. Hoje nós vulgarizamos a palavra, mas maravilhoso é alguém que é original de própria luz. Maravilhoso. Que mais? Conselheiro. Que mais? Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha para mim agora aqui. Ô irmão, é um menino, é uma criança. Uma criança, eu sei que uma criança tem pai, não é? Ou não? Um menino tem pai, uma criança tem pai, mas aqui não fala isso, aqui fala assim, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Até onde eu sei, uma criança é frágil, é fraca. E aí, como é que você engole essa? E aí? Hein, religioso, hein, religiosa? Hein? Ficar passando pano para a religiosidade aí fora. Ele é Deus forte. Você realmente serve a esse menino Deus forte? Deus forte. Pai da eternidade. Não é pai do Clóvis. Não é pai do João. Não é pai do Pedro, é pai da eternidade, pai do que não é temporal. Ele é o pai do tempo, ele é pai do não tempo. Ele não é pai apenas dos seres humanos, ele é pai de tudo. Está entendendo? Natal não é Papai Noel, não é presente nem panetone, nada disso, é coisa muito séria, é a nossa doutrina principal. O menino Deus, o governo está sobre os seus ombros. Olha isso aí, meu amado do céu, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo não é o governo do Brasil, não é o governo do Japão, não é o governo dos Estados Unidos da América, não senhora, não senhor, é o universo, ou como os cientistas descobriram, são os multiversos, no ombro dele, do menino que sempre existiu, no ombro dele. Você não vai ser mesmo o porta-voz, não vai ser mesmo o porta-voz, o governo está sobre o seu ombro, o menino todo-poderoso. Como nós vamos viver a partir disso, a partir de agora? Nesse dia que para nós é simbólico, veja bem, ele não nasceu nesse dia de hoje, irmão, não nasceu. Ele nem nasceu há 2000 anos atrás, foi um pouquinho mais, dá uns 2003, 2004 anos atrás. Está errado o calendário veio mais tarde, eles foram encaixando. Não é nesse dia, esse dia é apenas simbólico para a gente refletir, irmãos. Queridos, servir a Jesus não é pegar um bocado de água orado, um azeite ungido, ou qualquer coisa parecida. É realmente se submeter a Ele, é realmente se entregar a Ele, se render totalmente a Ele. Como é que nós vamos viver então a vida a partir desse momento? Como é que viveremos?
E aí, para encerrar, eu quero abrir mais um texto com vocês. Então veja bem, Deus forte, o menino Deus, e não é Deusinho, aquela coisinha não, de ficar mimando não, Pai da eternidade, Pai de tudo e de todos. E agora, eu gostaria de ler com vocês, em Lucas, por gentileza, Lucas, por gentileza. Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo 2. E aí eu vou estar concluindo, e gostaria que você refletisse, precisaria que você refletisse. Eu estou sendo sensível à voz de Deus, ou apenas estou sendo metodista? Ser metodista qualquer um é, queridos. Você pode até copiar o nome da nossa igreja. Você pode até escrever na sua casa assim, metodista. Escreve lá na sua casa, metodista. Você pode até fazer isso. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Olha que coisa tremenda isso daqui. Verso de número 36, depois eu volto um pouquinho. Lucas 2, 36. Aí aconteceu o que Isaías profetizou. Olha para mim aqui. Aí o que Isaías profetizou 7 séculos antes, agora no Lucas 2 vai se cumprir. Que é o que nós estamos hoje celebrando. Agora, quando se cumpre, Isaías foi um sensível, não foi? Diga sim ou não, diga sim. Oséias foi um sensível, diga sim. Miqueias foi um sensível, diga sim. Todos esses profetas profetizaram a respeito de Jesus. Eles profetizaram. Mas quando ele veio ao mundo, o mundo rejeitou. Está ouvindo, irmão? Ei, irmã, está ouvindo? Quando o menino Deus veio, ele foi rejeitado. Não havia nem lugar para ele na hospedaria. E no nosso coração, e no seu coração, por favor, sejamos sensíveis. Ele quer falar. Ele quer falar. 36 diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, ou de Azer. Ela era avançada em dias. Ela vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e ele morreu. E desde então ela ficou viúva, verso 37. E que era viúva de 84 anos. E não deixava o templo, mas adorava dia e noite, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. Ei, irmão, por que ela não deixava aquele lugar? Porque ela teve uma revelação. Ela teve uma revelação. Deus tinha dito para ela que ela veria o menino Deus. Deus tinha dito para ela que ela veria o Deus forte. Deus tinha dito para ela que ela veria, e ela ficou nessa esperança, ela ficou nessa pegada, ela ficou nesse sistema o tempo inteiro. Ela casou, durante 7 anos ficou casada, morreu o marido, e ela ficou viúva desde sempre. E aí não abandonava, desejava que se cumprisse na vida dela aquilo que o Senhor falou para ela. E chegando aquela hora, 38, e chegando aquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos: é ele, é o menino Deus. E vem cá, quem acreditou? E você às vezes reclama que ninguém te ouve. Pior era ela, ali estava o menino e ela dizendo: é ele, é o menino de Isaías, é o menino Deus, é o Deus forte, é o conselheiro, é o resgatador. E ninguém dava a mínima. Nesse dia de Natal que a gente comemora simbolicamente, o quanto nós estamos sensíveis, irmãos. O quanto você quer fazer a obra dele. O quanto você quer fazer a obra do Senhor. O quanto que nós queremos ser úteis.
Ou será que a gente quer apenas ser metodista? Será que nós queremos apenas ser metodistas? Ter uma placa de igreja, que pode ser copiada, pirateada, envenenada e por aí afora? Ou nós queremos andar com Jesus? O que nós queremos? Volta um pouquinho para trás. Volta um pouquinho para trás agora. No versículo de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, outro velhinho. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte. O Espírito Santo tinha dito para ele que ele não morreria antes de ver Cristo, o ungido, o Emanuel, o Senhor. Ele não morreria. Deus tinha dito para ele: Simeão, você não morre, viu? Você só morre depois que vê. Enquanto você não ver, você não morre, Simeão. Pelo Espírito Santo, verso 27, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Olha para cá, nós temos uma viúva que não largava o templo, e que Deus tinha dito para ela que ela veria. Mas agora nós temos um Simeão. Algumas pessoas pensam que Simeão era um sacerdote. Não, não era. Era um líder religioso. Não era. Ele era um homem comum, simplesmente comum. Ele foi ao templo, ele não vivia lá. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais de Jesus trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão pegou o menino nos braços. Olha que delícia, gente. Ele não era sacerdote, não era líder, não era nada. Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus dizendo, 29, agora Senhor, verso 29, agora Senhor, pode me despedir em paz, despede-me em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Amém? Olha para mim, um outro homem sensível. E mais uma vez, por favor, o quanto nós, metodistas aqui, estamos sendo sensíveis à voz de Deus. Por favor, irmãos, ele não é um Buda, ele não é um Maomé, ele é Deus, Deus forte, Pai da eternidade, queridos. Não é apenas uma poesia que eu estou aqui falando para vocês, não é uma poesia. O quanto nós somos sensíveis. A viúva de 84 anos, e esse homem também velhinho, adiantado, mesma coisa, só que agora eu quero destacar o versículo 32. O 32 é o clímax aqui agora. Olha só, 32, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Que foi que Deus revelou para esse Simeão? Olha para cá, presta atenção, queridos. O que foi que Deus revelou para Simeão, o velhinho? Que aquele menino não era para os judeus, aquele menino não era o Deus para os romanos, não era o Deus para os assírios, para os babilônicos, para os medos, para os persas, era o Deus das nações, não era apenas de uma nação judaica, é luz para a revelação aos gentios, todos os povos da terra. Ele revelou isso para o velhinho. O quanto nós somos sensíveis para receber revelação. Aí no capítulo 1 de João, no versículo 12 diz assim: Jesus veio para o que era seu, do seu povo, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu, ou seja, veio para o seu povo tribal, veio para o seu povo do DNA, mas o seu povo não o recebeu.
Pedro não sabia, João não sabia, Tiago não sabia, mas o velhinho Simeão sabia. Por quê? Porque era sensível, porque era íntimo. Você e eu precisamos ser mais íntimos com Deus. É que algumas pessoas só tiveram intimidade com Deus na infância, na adolescência, aí cresceram e largaram Deus para trás. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Eu nunca parei para com os meus filhos e falei assim: olha, você tem que ser cristão, viu? Nunca! Eu nunca falei assim: seja um crente. Nunca precisei. Eu precisei apenas, dia após dia, revelar Cristo em mim, revelar Cristo na minha vida. Só isso. Nunca os chamei, nunca os discipulei assim, objetivamente. Nunca precisou. Porque isso eu faço aqui quando eles me ouvem aqui. Luz para as nações. Esse foi o grande projeto. Luz para todas as nações. E você está aqui hoje em comprovação disso, meu amado, minha amada. Isso é Natal. É o Deus que sempre existiu, nascendo, se encarnando, nascendo bebê. Quer coisa mais humilhante do que isso? Quer coisa mais humilhante do que isso? Um Deus que vai ser ensinado a falar, vai ser ensinado a mamar, vai ser ensinado a tudo? Sabia disso? É humilhação. Você sabe como é que os antigos ensinavam as crianças a comer? Hoje em dia, nos modernos, por isso que as crianças hoje têm problemas dentários. Sabe como é que os antigos ensinavam as crianças? Primeiramente, nascia, não mamava nada. Sabe quanto tempo depois a criança mamava? 24 horas depois. Sabe por quê? Porque ela ficava salivando. Depois de 24 horas, quando a mãe colocava o peito na boca da criança, ela sugava com aquela vontade, ensinava a desenvolver as glândulas palatáveis. Hoje não, já bota lá. Tudo errado. Primeiramente tem que purificar uma criança. Toda criança nasce suja. Ou seja, é uma humilhação para Deus nascer criança, ser ensinada a comer, a beber, a tudo. Mas tudo isso por amor a nós. Natal é Cristo, é o Deus eterno se esvaziando, se encarnando e nascendo no nosso meio. Isso é Natal. E eu te pergunto mais uma vez: estás sensível a essa voz? Por favor, não seja um mero metodista ou um próprio evangélico gospel. Não seja. Seja um cristão, que quer dizer cristinho. A palavra cristão é diminutivo, quer dizer cristinho. Seja sensível. Existem muitas pessoas ao seu redor, às vezes de outras igrejas evangélicas, que não sabem nada disso, estão indo rapidamente para o inferno. Quanto nós somos sensíveis a Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.